Olá, boa noite, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho da Índia Antiga, todos os seus mistérios, tudo que envolve essa civilização tão fascinante. Então, vem comigo e embarque nessa história. Então, a gente vai ver um pouquinho hoje dos elementos da cultura indiana e os preconceitos que nelas estão envoltos. Né? Então, uma história muito bacana que tem na aula que fala sobre a Índia Antiga, a aula no qual a gente baseou esse trabalho para estudar, ele fala sobre o seguinte: a confusão do turbante. O que foi a confusão do turbante? Em 11 de setembro de 2001, como todos nós sabemos, as Torres Gêmeas dos Estados Unidos, bem como outras instalações americanas, foram atacadas. Um americano, então, se achando no direito de criar justiças com as próprias mãos, invadiu um estabelecimento onde tinha um homem com um turbante e simplesmente abriu fogo nesse homem, acreditando que ele fosse um muçulmano. Obviamente que isso não justifica nada em relação à atitude desse homem, mas no pensamento dele, talvez até por ignorância e desconhecimento, ele acreditou fielmente que aquele homem era um muçulmano e que, portanto, ele poderia se vingar. E, na verdade, tratava-se apenas de uma peça de vestuário que se utiliza para a proteção da cabeça ao calor excessivo no Oriente Médio e também na Ásia. Então, para nós compreendermos a história da Índia, é necessário compreender que a construção do passado pelos indianos é muito, mas muito distinta da nossa. Não se localiza na Índia nenhum tipo cronológico, um estudo da história de tal forma como nós conhecemos a história dita como ocidental. Para os indianos, o que é mais importante são os elementos, tidos como os elementos da verdade, os elementos atemporais e imutáveis. Assim, desde cedo, a Índia se preocupou muito pouco com a cronologia, a datação da sua história. Sua principal religião, o hinduísmo, defende que o mundo real, aliás, o mundo tido hoje como mundo material, era uma prisão da alma. E o objetivo principal, então, era libertar-se desse mundo. Como já vimos, a principal religião da Índia, hoje e no mundo antigo, era o hinduísmo. Eles tinham uma filosofia chamada Maya, mas acredite você, não se tratava da Juliana Paz da novela, muito pelo contrário. Era um termo filosófico de dualidade que envolve o humano como um todo desde a sua essência. O Maya não pode ser real, mas pode ser irreal. O Maya é o principal obstáculo para o desapego. Então, dessa forma, a gente vê que o mito rapidamente substituiu de uma forma fácil a história. Os indianos trocavam a história pelo mito. Assim, dessa forma, para a gente entender a história, é claro que é indispensável realizar não só os estudos linguísticos, mas é de extrema importância os vestígios de materialidade que são alimentados pela arqueologia. Assim, a gente consegue construir uma história antiga da Índia. Sem isso, não seria possível fazer essa construção. A partir do século XVIII, com a presença inglesa na Índia, o passado do povo indiano passou a ser desvendado. Essa história dos ingleses é um capítulo à parte, vale a pena a gente falar um pouquinho dela aqui. Vem lá do século XVII, mais precisamente em 1612. Em 1756, um nabab da província, espécie de governador, ele resolveu se apossar da feitoria de Bengala. Feitoria essa que era, obviamente, da Inglaterra, causando assim um prejuízo de aproximadamente 2 milhões de libras esterlinas. Encarcerou 45 britânicos em um local de tão insalubre, tão apertado e tão sem condições nenhuma,
ficou conhecido como o Buraco Negro de Calcutá. Dessas 43 pessoas, somente 25 delas saíram vivos. Óbvio que a Inglaterra não deixou barato. O que ela fez? Mandou um exército capitaneado por Robert Clive. Munidos da ajuda dos nativos indianos insatisfeitos, eles conquistaram a província de Bengala e abriu caminho para o domínio inglês em toda a Índia, que foi consolidada em 1858 com a tomada de Punjab. Mas isso é uma história para uma outra aula. Assim, tirando os ingleses de lado, tirando essa dominação de lado, a gente vai ver que os ingleses foram de extrema importância para desvendar os segredos da cultura indiana. Eles foram imprescindíveis no trabalho a partir do século XVIII de verificação dos vestígios, descoberta de novas civilizações, e isso ajudou muito o que hoje a gente conhece da Índia.